Bom, boa noite a todos e boa noite a Daniela, as autoras do livro Mulheres no Seguro, que será lançado esta semana, dia 25 de novembro. E vamos lá para a segunda live referente ao vídeo, né? Para quem não me conhece, sou a professora Sandra Petroncari. Boa noite a Daniela, as autoras do livro Mulheres no Seguro, que será lançado. Desculpa, a gente tive uma interferência aqui. É que hoje eu não estou transmitindo da minha casa. Hoje nós estamos aqui para a segunda live referente ao livro, que será lançado agora, dia 25, né? Já estão todos convidadíssimos, e nós resolvemos e pedimos, né, a Regina Lacerda para fazermos a segunda live, sinceramente, dado o sucesso da primeira, né? Foi algo muito bacana, uma repercussão imensa. A live saiu, acho que até pela importância dos temas, né, e do tema geral em si de mercados no seguro, saiu em divulgações e publicações, né, da Roncarate, que para quem não lembra é uma editora também, editora Roncarate, na revista Seguro Digital e na revista Nova Seguros, o que muito nos alegrou, né? Então, hoje estou aqui novamente só para fazer a abertura, representando a Escola Metas, que faz treinamento em finanças, e tem uma parceria hoje com a Escola Conhecer Seguros, né? Na live passada eu falei sobre a Metas, então hoje eu vou só dar uma palhinha sobre a Conhecer Seguros. Particularmente, eu faço parte das duas escolas, né? Sou sócia da Conhecer Seguros também, e juntamente com o professor Sidney Dias, o professor e advogado Walter Polido, professor Arthur Santos, que é da Pancari, corretora, e o professor Júlio Carvalho, que é da FGV, e também diretor comercial de uma outra empresa, né? Nós montamos a Conhecer Seguros com o mesmo intuito que nós montamos a Metas, que é o quê? Né? A disseminação do conhecimento, mas pela Conhecer especificamente no mercado segurador, no mercado de seguros. Nossa alegria em ter feito a primeira live referente ao livro foi muito grande, né? Até falei para Daniela, para Regina, elas nos brindaram com um presente de final de ano, foi uma honra verdadeiramente para a gente. E eu vou só fazer um comentário que eu fiz na outra live, né? Mas que eu realmente acho, e agora, se eu achava, agora eu tenho certeza, passada a primeira live, né? Que é até uma responsabilidade cidadã a gente conhecer a história dessas mulheres e elas contarem suas histórias, né? Ali, na live passada, a cada autora que foi passando, a gente se identificava ou com a história completamente, ou com pedacinhos de história, com ambientes profissionais, com situações que elas passaram também na vida pessoal. Então, realmente foi para Conhecer Seguros e para mim, particularmente, foi uma alegria imensa, imensa na segunda-feira passada, que a gente se propõe, né? Vou falar, as meninas se propõem a repetir hoje, especificamente com as autoras que não participaram na outra segunda-feira, na parte 1, e claro que hoje nós temos novamente a Regina Lacerda, que é organizadora do livro, e a Daniela Pascoal, que é diretora pela Metas Treinamento, para quem eu vou passar a palavra, e desde já agradeço. Muito obrigada, Dani, por conduzir a live passada, por também esta, e muito obrigada, Regina, e a todas as autoras que na segunda-feira passada, por algum inconveniente, né, ou compromisso de trabalho, não puderam participar e estão aqui hoje para nos presentear com a parte 2 de Mulheres no Seguro. Daniela, é com você. Obrigada, professora Sandra, e é um prazer estar aqui novamente na live agora, parte 2, né, com as executivas coautoras do livro Mulheres no Seguro, e é um livro que conta a história de vida, de inspiração, as trajetórias, né, os desafios
de 30 mulheres que atuam na Seguridade brasileira. Então, são histórias muito ricas, como a professora Sandra já disse, o livro está para ser lançado em breve, né? Na verdade, estamos ansiosas por este evento, que será agora dia 25 de novembro, às 19 horas. É um livro produzido pela editora Líder, tem a participação dessas 30 executivas de diferentes setores do mercado de seguros, que nos dão diferentes ângulos da atuação feminina no setor de seguros. E é uma obra que faz parte da série Mulheres, né, que é uma obra que incentiva as pessoas a pensarem na carreira, qualidade de vida, e a ideia é que seja uma autobiografia inspiracional e que possa levar outras pessoas a trilharem caminhos também parecidos com o que nós percorremos. E eu tenho a honra aqui nessa live de receber as coautoras Regina Lacerda, Enir Juncker, Eva Vasques, Graziela Marques, Isabel Barbosa, Margot Black, Rosana Teshima, Simone Cristina Fávaro e Stephanie Zalkman. E eu vou começar passando a palavra para a coordenadora do nosso livro, da nossa obra, Regina Lacerda, e farei a seguinte pergunta a ela. Aliás, antes de fazer a pergunta, deixa eu apresentá-la. A Regina é corretora de seguros, formada na primeira turma de Brasília, pós-graduada em Administração Pública pela FGV, em Ciência da Religião pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, deputada distrital suplente no Distrito Federal e CEO da Rainha Corretora de Seguros em Brasília. Regina, como foi receber o convite para coordenar esta obra? O livro já está para ser lançado daqui a 2 dias, missão cumprida. Como você sai dessa experiência? Boa noite, Daniela Pascoal, minha querida amiga. Boa noite, Sandra Petroncari. Que honra vocês nos dão mais uma vez com esse convite. Quero agradecer de coração a Metas e o Conhecer Seguros por essa oportunidade rica. E quero parabenizar as nossas coautoras que estão aqui conosco, você já as mencionou todas. Também deixar um abraço carinhoso para a Andréia Roma, que é a CEO da editora Líder. E agradecer a todas as pessoas que já estão aí ligadas nessa live, nesse encontro espetacular que vocês promovem mais uma vez. Para nós é um privilégio estar juntos com vocês e contar as histórias incríveis desse livro inédito. E quando você me pergunta como foi receber o convite para coordenar essa obra, Dani, eu confesso para você que receber esse convite, para mim, foi uma surpresa enorme, porque eu estou aqui no centro, na capital federal, e distante da editora, que está em São Paulo. E a gente sabe que o mercado de seguros é muito forte em São Paulo e no Rio, mas a editora me achou em Brasília, de uma forma surpreendente. E eu sempre digo que não fui eu que escolhi o tema mulheres para defender. Esse tema me escolheu. Eu tenho aqui, preparei para mostrar para vocês hoje, o quadro da Escola Nacional de Seguros, não sei se a gente consegue ver aí na live, que diz Seguro, uma vocação da mulher. E essa era uma campanha de 1993, portanto, são 27 anos, e nessa campanha, a Funenseg, a época que hoje é a Escola Nacional de Seguros, convidava mulheres para entrar no mercado de seguros. Nós fomos 4 mulheres do Brasil, uma de cada região, a protagonizar essa campanha, que foi veiculada nas principais revistas do país e em todas as revistas femininas da época, inclusive na revista Veja e na revista de domingo do Jornal do Brasil. E essa campanha oferecia 40% de desconto para as mulheres que quisessem cursar a Escola Nacional de Seguros, fazer o curso de corretor de seguros. A gente vê que realmente a escola queria mulheres, porque não havia mulheres naquela época. E a escola me encontrou aqui em Brasília e eu aceitei com muita honra fazer essa campanha. E então,
depois de 27 anos, da mesma forma, a Andréia Roma, da editora Líder, me encontra em Brasília, coroando os meus 30 anos de corretora de seguros e me convida para ser coordenadora dessa obra. De novo, é o tema Mulheres que me busca. Então, eu acabei, ao longo da minha trajetória, sempre defendendo, levando essa bandeira, mesmo ainda sem saber da relevância dela lá atrás. Eu saio dessa primeira oportunidade, agora desse livro inédito, com uma sensação de que eu fiz a coisa certa, eu aceitei de forma alegre, espontânea e com muita vontade de ter no propósito do livro a inclusão das mulheres no mercado de seguros, a visibilidade dessas mulheres, uma vez que nós somos 55% da força de trabalho do mercado de seguros, e também com o propósito de registrar o legado de grandes mulheres, de grandes executivas que chegaram em cargos de liderança e precisavam contribuir com outras, contando a trajetória. Também foi relevante que cada uma dessas mulheres pudesse escrever a história das suas lutas, suas dificuldades, como conseguiram seus desafios, e deixar isso escrito para si, para a família, para os amigos, para suas empresas, uma forma de registrar a passagem pela vida. E, aliás, diz o ditado que tem-se que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Na live que eu fiz com a Andréia Roma, eu disse que não concordo 100% com essa frase, porque há mulheres que escolhem não ser mães, por vários motivos, né? Ou às vezes que não podem ser mães biológicas, mas o são muitas vezes de tantas outras maneiras. Então, o fato é que é relevante escrever um livro e contar a sua história, e agora, certamente, todas nós estamos saindo desta obra muito maior do que entramos. Nós entramos cada uma emprestando o nosso nome, o nosso cargo, e visibilizando essa história para o mercado de seguros. Nós saímos agora como uma grande confraria de mulheres líderes que se encontraram e agora são coautoras, além dos cargos que exercem. E isso é relevante para o mercado de seguros. Eu acredito que nós nunca mais vamos nos separar. As 30 que agora são coautoras. Eu espero, pelo menos, que não. E que a gente dê passagem para outras mulheres que vão certamente se inspirar nesse livro. Então, foi uma honra extrema receber o convite para coordenar e também essa sensação de missão cumprida, mais exatamente daqui a 3 dias, ela vai coroar de êxito esse trabalho. Obrigada, Regina. E, de fato, um dos maiores ganhos que nós tivemos com essa experiência foi nos conhecermos, termos a amizade uma da outra, né? Nos valorizarmos pelas histórias que uma soube da outra. Isso nos deu um ânimo enorme e certamente os leitores do livro também terão a mesma experiência. Então, a grande riqueza disso tudo é, de fato, nos conhecermos. Obrigada por ter proporcionado isso para nós. E uma pergunta agora, como coautora, você falou como coordenadora, mas você também escreveu um capítulo. Então, como coautora, a pergunta para você é que no início, né, da sua carreira, lá em 1990, quando você estava montando a sua corretora de seguros, e por isso você nos conta que contraiu compromissos financeiros, você passou por um grande percalço, que foi o confisco dos depósitos bancários e das cadernetas de poupança dos brasileiros. Como você conseguiu contornar esse desafio com estratégia e perseverança e se tornar uma empresária bem-sucedida? Quem se lembra desse momento histórico vai saber do que eu estou falando. Você acordou com uma notícia de que tinha R$50 na sua conta apenas disponíveis. O restante estava tudo bloqueado pelo então governo Collor e Zélia Cardoso de Mello, aquela ministra. Vocês lembram também que o Brasil passou por uma fase muito difícil
Muitas empresas fecharam, faliram, pessoas se suicidaram, porque viram suas vidas de uma noite para o dia praticamente finalizadas, com aquela trágica situação de confisco. Eu era servidora pública do Distrito Federal, do Judiciário de Brasília, e eu poderia ter fechado a minha corretora. Eu tinha compromissos financeiros, eu tinha comprado móveis, alugado uma sala, eu tinha parcelamentos para fazer da montagem daquela empresa. E diga-se de passagem, Dani, naquela época a gente não tinha startup, não podia abrir empresa virtual, não existia fazer nada em casa. Então, você tinha que se estabelecer numa sede e com tantas despesas, tantos compromissos. E eu poderia ter voltado ao serviço público. Para muitos, a decisão mais sensata seria essa. Mas eu tive muita resiliência. Eu tive fé, eu tive persistência, eu tive coragem. E, acima de tudo, eu era muito apaixonada pelo seguro. A missão de proteger vidas, de proteger patrimônio, já estava dentro do meu coração. Eu havia passado 2 anos na seguradora da Caixa como inspetora de produção. Eu havia já contactado milhares de pessoas dentro das agências e já tinha dentro de mim um grande propósito na minha vida, que era seguir protegendo vidas e patrimônios. Então, eu decidi não voltar ao tribunal. Eu fiz uma estratégia de ação para que eu pudesse continuar com aquela empresa. Eu fiz um reparcelamento daquilo que eram compromissos financeiros e agora já eram dívidas, porque quando a gente não tem dinheiro para pagar, já vira dívida, né? E assim eu consegui fazer uma organização. Hoje isso se chama planejamento estratégico. Não tinha nada disso naquela época, mas eu já fazia isso com muita habilidade, com muito senso, né, de iniciativa. E assim eu reestruturei aquele momento e eu pensei assim, eu tenho uma pasta na mão. Eu vou sair, eu vou vender seguros e eu vou recuperar todo esse prejuízo, esse confisco e vou reerguer a empresa. E assim foi feito. Eu olho para trás e são 31 anos agora de muito êxito, de muito sucesso, e eu tenho só a agradecer a Deus por 2 coisas: por não ter me deixado desistir, por ter me dado uma luz no túnel naquele momento, com paciência, com perseverança, com resiliência para continuar, e por ter me trazido até aqui, por ter me permitido toda essa trajetória que é de bênção, de alegria, que trouxe muita gente comigo, de proteção a clientes e a bens. Obrigada, Regina. Muito bom ouvir a sua história, né? Uma história de uma empresária que gera tanta oportunidade para outras pessoas. E falando em empresária, agora eu vou chamar a Enir Juncker. A Enir é empresária, CEO da Juncker Assessoria e Consultoria Técnica de Seguros, é graduada em Direito, se aperfeiçoou com cursos em Gestão de Administração de Empresas, Marketing, Comunicação, Gestão da Qualidade, Relacionamento Interpessoal com ênfase no atendimento ao cliente, pratica estudos de PNL e Mindfulness e iniciou sua carreira na extinta Novo Hamburgo, companhia de seguros. E trabalhou também na Bradesco Seguros até 2004, quando então iniciou seu trabalho à frente da Juncker Assessoria. Enir, você estudou Direito e tinha a ambição de ser juíza. Ingressou na área de seguros e optou por seguir uma carreira na área securitária, em detrimento desses sonhos iniciais, almejando um cargo de destaque dentro de grandes seguradoras. Hoje você é uma empreendedora, é empresária, é CEO da Juncker Assessoria. Como que você descreve a sua trajetória profissional? Enir, liga o seu microfone. Pronto. Desculpa, foi só para descontrair. É isso aí.
Ai, gente, Dani, obrigada pelo convite. Professora Sandra, Instituto Metas, obrigada, né? Regina, nossa coautora, as colegas coautoras, um prazer imenso estar aqui com vocês e participar desse esquenta para o nosso lançamento, né? Que vai ocorrer agora dia 25. E, Dani, assim, sobre a pergunta, né? Então, eu digo sempre que na vida a gente é preciso ter coragem para mudar, né? E sair da zona de conforto. Às vezes a gente tem que olhar assim nas entrelinhas para visualizar as oportunidades, né? E para enxergar essas oportunidades, às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ficar atento a tudo que passa ao nosso redor, né? Isso eu falo assim de âmbitos variados, né? Porque as oportunidades elas surgem continuamente na nossa vida e a gente tem que ter assim o olho, né, de enxergar e embarcar, né, na oportunidade ou então deixar a maré levar essa oportunidade aí. No meu caso, eu fiz uma escolha, né? Eu poderia estar trabalhando, talvez até hoje, na Bradesco Seguros. Eu tive uma oportunidade de trabalho, e eu falo um pouco disso no meu capítulo, no livro, que nessa oportunidade eu iria mudar de cidade, enfim, eu já estava estabilizada aqui em Brasília, né? E eu recusei. Eu vislumbrei uma outra possibilidade, né, de ser empresária e de gerir meu próprio negócio, de liderar pessoas com liberdade de utilizar os métodos que na época eu considerava e eles foram se aprimorando e que hoje eu considero, né, digamos assim, coerentes e que na época funcionavam para mim, né, na minha vida, e eu colocava isso na minha vida profissional e eles funcionavam bem. Então eu tinha essa vontade de empreender, né? E na época já surgiam as assessorias de seguros, já tinha força em São Paulo, já estava surgindo aqui no centro-oeste do Brasil, e a Bradesco Seguros estava aderindo a esse novo canal de atendimento, que a gente pode dizer que, no meu caso, como eu era como eu sou, né, uma assessoria exclusiva Bradesco Seguros, funciona mais ou menos como quase que uma franquia, uma representação da marca mesmo, né? E daí nasceu, né, a minha empresa e não deu outra, né? Eu digo assim que a Juncker Assessoria ela não é uma grande empresa, né? É uma empresa regional. A gente atende corretores aqui no Distrito Federal, mas também alguns corretores em Goiânia, Goiás, Minas e até no Rio de Janeiro. A gente já se aventurou por lá. Mas não é uma grande empresa, é uma empresa pequena aqui do DF, né? Só que é uma empresa que ela tem a confiança, ela tem a admiração do mercado de seguros. Nós damos o máximo pela marca que a gente representa, nós damos o máximo pelos nossos corretores para que eles sejam muito bem assessorados, e nós damos o máximo pelas famílias dos funcionários que têm na empresa a sua base de subsistência. Eu me considero feliz, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Eu me realizo com as minhas conquistas, com a conquista que cada uma das pessoas que trabalham lá junto comigo alcançam no dia a dia delas, sejam elas corretores, sejam elas os colegas das seguradoras ou os nossos funcionários da Juncker. Eu sou muito feliz com cada conquista, o funcionário comprando carro novo pela primeira vez, o primeiro carro, a gente conseguindo ver isso. Vou comprar meu apartamento, olha que coisa maravilhosa, né? A gente motiva muito isso lá, é um sentimento de solidariedade e profissional, lógico, mas tem aquele sentimento humano que a gente vê nas pequenas empresas, né? E é isso que eu gosto. E eu recentemente um projeto maravilhoso que está sendo a construção de uma nova empresa. E essa empresa, ela promoveu um funcionário da Juncker, um funcionário que começou lá de baixo, na área administrativa, enfim,
pela base mesmo, e foi galgando, foi aprendendo, foi estudando, e hoje é um grande profissional, muito influente aqui no nosso mercado, na área que ele atua, né? E esse nosso funcionário, ele foi convidado para ser sócio nesse projeto, que eu não sou sócia nesse projeto, eu sou uma incentivadora, uma idealizadora, enfim, o que vocês acharem que cabe nessa palavra de motivadora, sou eu desse projeto. E ela entrou de cabeça nesse projeto e está aí lindo, funcionando, e eu acho isso maravilhoso, né? Isso não tem preço, né? A gente fazer isso pelas pessoas. E eu sempre quis isso, né? Não existe alegria maior de saber que eu estou dando a minha contribuição para o crescimento pessoal e profissional de um ser humano, né? Isso é maravilhoso para mim. Certamente, né, que isso será passado adiante por esse funcionário, e é isso que a gente espera, e que se torne sempre uma corrente aí de solidariedade, um ajudando o outro sempre. Isso é fantástico, né? Eu me sinto muito segura e muito orgulhosa das escolhas que eu fiz, né, profissionalmente, saindo de uma grande corporação, desistindo do meu sonho de ser juíza, né, para ir trabalhar em corporações, uma média corporação, depois uma gigante corporação, e estar hoje na Juncker fazendo o que eu estou fazendo. Me sinto segura. E o sonho de ser juíza? Quem sabe um dia, né? É isso que eu escrevo, às vezes, nas redes sociais, quando as pessoas me perguntam, quem sabe um dia, né? Eu tenho um AB, basta me debruçar nos livros, que eu já tentei uma vez, né? Quando achava que tudo não estava indo como eu queria, e voltar a estudar, mas por enquanto não. Por enquanto eu sou muito feliz no que eu faço, eu não faria, né, nada diferente do que eu fiz com a minha vida profissional, porque a minha verdadeira vocação é essa, é ser empreendedora, motivar pessoas, fazer as pessoas crescerem, né? É isso que eu gosto de fazer. E é isso. Essa aí é a minha história de desistência de ser juíza para ser empresária e empreendedora, Dani. Obrigada, Enir, que história bacana. E realmente, como você falou, né, a gente vive tanto, né, com essa questão agora da longevidade, que é possível que a gente pense em mais de uma carreira, né, em mais de um caminho, talvez até mais de dois. Então, acho que tudo é possível, né, as oportunidades surgem, é importante a gente estar feliz com o que está fazendo, né, mas não quer dizer que não haja outros caminhos que a gente também não possa explorar. Muito bom. Agora eu vou chamar uma coautora, né, que também é empresária, vai falar para nós sobre educação financeira, planejamento financeiro, a questão da longevidade. Eu vou apresentá-la. É a Graziela Castilho. A Graziela é administradora e fundadora da Sul Seguros, presidente voluntária da ONG Junior Achievement, no Rio de Janeiro. Como empresária, ela acredita na excelência do atendimento e na transparência da informação, não só com clientes, mas também com parceiros e fornecedores. E como voluntária, não tem dúvida do poder transformador da solidariedade. Em sua vida profissional, teve o privilégio de passar por 3 indústrias diferentes: hotelaria, varejo, e hoje a sua consultoria está focada em proteção familiar. Graziela, quando se fala em proteção familiar, o mais difícil e desafiador é convencer as pessoas de que seguro não é custo, e sim uma proteção. Temos muito a fazer para aumentar a cultura de proteção de bens e planejamento financeiro no Brasil. Você é uma advisor neste tema e presidente voluntária de uma ONG que trata da educação empreendedora. Educação é o caminho? Grazi, microfone. O seu microfone. Uhum. Pronto. Pronto, ótimo. Eu não sei porque eu saí da tela onde eu estava, não sei porquê. Bem,
Meninas, super prazer estar aqui. Estamos aqui todas ansiosíssimas, né, com esse lançamento daqui a pouquíssimos dias, então prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, boa noite a todas. Bem, respondendo, Dani, sua pergunta, eu não tenho a menor dúvida que um dos grandes dificultadores, né, para brasileiros e brasileiras não darem uma devida atenção, de fato, para os seus planejamentos financeiros, sucessórios e até os societários, tem muito a ver com a falta da educação, de fato, de base. Educação financeira, e hoje eu estou à frente de uma organização não governamental de educação, eu tenho certeza absoluta que deveria fazer parte da grade curricular do nosso país, né? Se a gente tivesse educação financeira inserida como qualquer outra matéria, né, geografia, história, a gente tivesse esse item, eu não tenho dúvida que isso faria diferença na vida de muitos brasileiros a longo prazo. A Junior Achievement, ela promove essa educação empreendedora, a gente fala muito de educação financeira em alguns dos nossos programas, e é impressionante o quanto isso muda, né? Quando inserido na vida de um jovem, ainda na fase escolar, como aumenta a visão dele sobre longo prazo, sobre longevidade, sobre a importância de um planejamento. Então, respondendo a sua pergunta, tenho certeza de que a educação faz parte, né, dessa falta de cultura que a gente tem de se planejar. Além disso tudo, a gente é um país muito novo também, né, isso também ajuda, um país extremamente paternalista e com uma grande concentração de renda na mão de poucos, o que também dificulta muito separar para pensar em falar em planejamento financeiro. Outra questão que eu acho que é importante, assim, nesse quesito, ainda há muita falta, como se diz, informação para a grande maioria, porque como isso não está inserido na nossa educação de base, né? Então é interessante que muitas pessoas acham que essa questão de fazer um planejamento financeiro é só para ricos, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O planejamento é feito de acordo com o seu tamanho, né? Jovens acham que são jovens, né? E aí não precisam. Quem é mais velho acredita que se não fez quando chegou numa determinada idade não dá mais tempo. Então, assim, a gente volta e remete que tudo isso é uma questão, de fato, de educação, né? E aí, uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que se organizar e pensar é que planejamento ele tem que ser iniciado o quanto antes, né? Quanto mais novo a gente faz planejamento, melhor é, né? Até porque nenhum planejamento financeiro ele é feito uma única vez na vida e você nunca mais vai olhar. Ele precisa ser revisto e alterado sempre. Esse é o grande... Ele só funciona, na verdade, se ele acompanha as suas mudanças também durante a vida, né? Eu costumo dizer que se a gente faz seguro para uma pessoa que acabou de ter o primeiro filhinho e quando ele está no terceiro filhinho, ele só tem o mesmo seguro, onde é que está? Está totalmente desalinhada essa necessidade, né? Quando você tem um filho ou o seu primeiro filho, sua necessidade de proteção, de planejamento é uma. Seus filhos nasceram, você teve mais de um filho, mudou a vida, casamentos, você tem que ir. O planejamento acompanha também, né? Então, é super importante que você faça esses acertos ao longo. E é claro que, para um planejamento bem feito, ele está totalmente ligado à sua necessidade, à expectativa de cada um, porque também o meu formato de planejamento financeiro talvez não seja o seu, talvez não seja o da Regina, né? Cada um tem uma necessidade. O momento da vida que a gente começa a fazer esse planejamento, e, obviamente, está muito atrelado à condição de vida naquele momento, né? Eu costumo dizer que para os meus clientes, que assim, o melhor dos planejamentos é quando a gente consegue reunir para alguém, na mesma mesa, né, o cliente, o consultor dele de seguro, o advogado, dependendo da necessidade dele, o contador e o assessor financeiro, né? Quando você tem uma equipe assim, multidisciplinar, formada, junta, pensando em prol de um cliente, ele com certeza vai ter um planejamento muito mais bem dimensionado, né? Ele vai ter um planejamento de fato customizado, porque às vezes o que a gente pensa no nosso segmento de seguro, para que dê certo, por exemplo, num planejamento de sucessão, tem que estar alinhado com uma série de ferramentas, né? Feitas, por exemplo, pelo advogado, né? Então, não adianta eu pensar numa solução e não conseguir trocar com um advogado, por exemplo, do cliente, quando a gente está falando de um planejamento sucessório, por exemplo.
Um outro dificultador, que eu acho que também está muito ligada, tem uma analogia à educação, é que brasileiros ou brasileiras não morrem, né? A gente acha isso, né? No meio de uma pandemia, a gente continua achando que a gente não morre, né? Então, falar de seguro, por exemplo, de vida, que é a minha área primária, assim, de expertise maior, é muito difícil falar com alguém que acha que não vai morrer, né? Ou que acredita que não vai morrer, né? E assim, isso né? A gente vai morrer, isso é um fato, né? Então, ainda tem essa questão. Então, é muito difícil você falar de proteção com essas pessoas que já têm essas barreiras que, de fato, são culturais. Outras pessoas, e eu vejo isso muito no meu tipo de trabalho, pessoas que dizem, não, quando eu morrer, os herdeiros eles aqui dão um jeito, né? E quantos a gente não conhece herdeiros, né? Que perderam patriarcas ou matriarcas em determinados momentos e que herdaram até um patrimônio imobilizado muito bacana, mas continuaram em dificuldade financeira porque não tinham liquidez imediata para startar um inventário, por exemplo. Então, às vezes, você até deixa, né, um patrimônio. Mas se você não arrumou ele para deixar, às vezes você não deixa um legado, você deixa um problema, né? Então, é muito ruim isso. Então, muitas das vezes, a gente vê herdeiros ou famílias, né, que são destruídas, às vezes, na morte de um patriarca ou matriarca, por falta de planejamento, por falta de sentar na mesa e resolver em vida tudo como é que vai ser feito, dentro da vontade de cada um. A gente ainda tem no Brasil grandes patriarcas e grandes matriarcas que têm muita restrição a falar de planejamento, principalmente de sucessão, porque acham que perdem poder. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um bom planejamento, você continua dando poder a quem de fato precisa ter, você só organiza a casa para uma eventual, quando essa pessoa tiver que realmente passar o patrimônio, e aí tem uma série de questões, inclusive inteligentes financeiramente, né? Além da arrumação, além de você minimizar uma série de brigas ou de confrontos, você ainda tem ferramentas financeiras muito adequadas, então é muito melhor, né? E a outra coisa que a gente ainda, e aí é total questão de educação, isso aí eu não tenho a menor dúvida, nós somos um país de empreendedores, né? O brasileiro empreende a todo tempo, a longevidade hoje está trazendo novos empreendedores mais velhos, então, por isso que eu estou falando, primeiro, ela pode se tornar juíza daqui a algum tempo, sem nenhum problema, porque tem um monte de gente, né, indo e mudando carreiras depois de mais velhas, então faz todo sentido, mas, por exemplo, uma questão que está muito ligada à educação, é você montar a sua empresa, empreender, botar todo o seu fôlego, como Regina fez há tantos anos atrás, né? E não se preparar num planejamento, por exemplo, societário. É muito comum eu falar com empresários, eu sempre faço essa pergunta para eles. O que vai acontecer com a empresa deles se eles morrem prematuramente? É com muita frequência que eu escuto alguém dizer, a minha empresa morre comigo. Né? Então, isso é muito ruim, né? Se a empresa morre com você, onde é que você está pensando? Onde é que está esse seu planejamento? A empresa não pode morrer com a gente, muito pelo contrário, a empresa tem que perpetuar se a gente morrer, ela tem que estar preparada para isso, né? Então, assim, eu acho que essa questão da educação, ela mexe muito com a questão da cultura e como o brasileiro vê planejamento, né? Se isso fosse realmente inserido no contexto da educação de base desde pequeno, né, a gente teria uma condição de país talvez muito melhor. Agora, nunca é tarde, né? Uma hora a gente precisa dar esse start, né? A gente precisa... O Brasil tem uma educação fraca pelo ponto de vista, se comparado, inclusive, com países de primeiro mundo, até muito porque a gente não tem turnos integrais, né? Os países de primeiro mundo, onde a educação é muito igualitária, são países onde as crianças estudam, jovens e crianças, o dia inteiro, né? Então, tem tempo dentro de uma carga horária para você inserir esse tipo de conteúdo. Então, assim, acho que planejamento e educação, respondendo a sua pergunta, andam absolutamente de braços dados e assim, mas dá para fazer, não tenho dúvida. Obrigada, Dânia. Obrigada a você, Graziela. De fato, a educação é a base de tudo, né? E no Brasil a gente tem bastante o que caminhar com relação à cultura de seguros. Obrigada. Vamos passar a palavra agora para Eva Vasques, que vai nos falar também sobre a sua trajetória, questões de superação, de desafio. A Eva é filha de imigrantes espanhóis
teve uma experiência na pré-adolescência de morar na Espanha e voltar ao Brasil e viver dificuldades financeiras com seus pais, o que a fez começar a trabalhar muito cedo. Um fato marcante foi que, mesmo estando com uma vida profissional garantida, já que ela trabalhava no Banespa, muito jovem ela percebeu que aquela não era a carreira que ela desejava e saiu do banco numa proposta de empreender em uma corretora de seguros que acabou, naquele momento, não dando certo. Porém, ela acredita que a vida sempre dá boas oportunidades. Começou, então, a trabalhar em uma empresa com a qual se identificou, a Porto Seguro, e lá fez uma carreira. Estudou economia, publicidade, propaganda, administração de empresas e finanças, e depois se encontrou na sociologia. Eva, uma frase que marca muito a sua história é: tudo na vida é bom, até o que é ruim é bom. Você passou por muitos momentos de superação, desde a adolescência, e teve que se adaptar a muitas mudanças para chegar onde está. Qual a sua recomendação para manter bons resultados? Oi, Dani. Oi a todas as colegas de livro aqui presentes. Obrigada pelo convite carinhoso que você fez. Obrigada, Regina, pelo convite feito para participar dessa obra. E parabéns aqui, muito respeito por todas as histórias aqui de cada uma de vocês. Eu menciono essa frase, Dani, no livro, porque a gente, de certa forma, aprende muito nas dificuldades, né? São as dificuldades que nos moldam, são as dificuldades que nos ensinam, são as dificuldades que fazem com que a gente melhore, progrida de fato. Porque se a gente não passar por um problema, por uma dificuldade, por uma situação difícil, a gente não vai fazer a leitura dos porquês disso tudo e do como a gente consegue superar. Então, para dizer que a vida é uma superação, a gente precisa, né, fazer este processo da superação. E não existe superação sem uma dificuldade, sem um problema, sem um tropeço. Então, a gente não pode ter medo de errar, tem que ter coragem para seguir, e para seguir e não ter medo de errar, a gente vai se deparar, sim, com erros, com dificuldades. E depois, lá na frente, né, no momento que a gente está vivendo aquilo, pode ser doloroso, pode ser difícil, às vezes a gente chora, às vezes a gente lamenta, poxa, por que eu, né? Fica aquele sentimento de coitado que não leva a nada também, mas faz parte do crescimento e da evolução do ser humano. E depois, quando a gente passa por isso, quando a gente junta os cacos, se fortalece, dá a volta por cima, e a gente olha para trás, a gente vê, né? Puxa vida, se não fosse isso, eu não tinha passado a fase seguinte, né? Então, para mim, essa frase me define, e acredito eu que define a maior parte das mulheres aqui presentes nesse livro, né? Todas nós enfrentamos dificuldades para chegarmos aonde chegamos, e a gente não pode ter medo, e a gente precisa ensinar aos nossos filhos a que eles enxerguem dificuldades de uma forma diferente. Não como uma derrota, mas como um aprendizado. Então, é isso, Dani, que eu tenho para contar aqui para vocês, de forma resumida, e até para a gente poder cumprir com a nossa agenda, e que todas as colegas aqui também possam falar um pouquinho. Obrigada, Eva. De fato, a gente cresce no vale, né? Na dificuldade que a gente descobre forças que não sabíamos que tínhamos. Então, é oportunidade de se desenvolver, sem dúvida. Sua história é muito bonita. Parabéns. Obrigada, Dani. Vou chamar uma coautora muito especial para nós, que é a Margot Black. A Margot é escocesa, criada no México e na Nicarágua, formada em política e línguas e com pós-graduação em administração de empresas, sempre trabalhou no resseguro. E é muito necessário sair da sua zona de conforto. Porém, é muito importante se preparar bem e mostrar muita dedicação. Acho que você não pode correr atrás de uma posição ou uma promoção sem estar bem preparada. Então, isso também é fundamental. Mas a outra coisa que acho muito importante é não perder esse lado humano. Você tem que tratar os seus colegas, os seus parceiros, com gentileza,
com respeito. E, em outras palavras, tratar eles como você gostaria de ser tratado. E, sobretudo, não perder esse lado humano. É muito importante. E acho que tem muitas pessoas que pensam que, por ser mulheres e mulheres bem-sucedidas, que nosso comportamento tem que ser mais parecido com os homens. Mas não é necessário. Acho que podemos ser mulheres e mostrar o lado feminino, mas, ao mesmo tempo, o lado humano é o que é uma das coisas mais importantes. Então, na verdade, é isso mesmo. Falando bem brevemente, o que acho que são os pontos importantes para ter sucesso. Obrigada, Margot. A questão da empatia, né? A gente praticar empatia nos ajuda muito a nos tornarmos melhores e melhores seres humanos, que vão trazer resultados também. Obrigada pela sua contribuição, pelos ensinamentos que sempre nos dá. Eu vou agora chamar a coautora Rosana Teshima para se apresentar, para falar conosco. A Rosana é diretora-geral da CNP Seguros Argentina, que é a primeira filial internacional da união da Caixa com a francesa CNP Insurances. Ela fala diretamente da Argentina. É presidente do Conselho de Administração da Caixa Consórcios, membro dos Conselhos de Administração da Seguradora Líder, da Província Seguros, do Credicop Retiro e da CNP Seguros. É graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios pelo INPG Fundação Castelo Branco, com certificação de Digital Business Strategy pelo MIT. Foi presidente da Comissão de Relações de Consumo da CNSEG. Rosana, a história que você construiu é grandiosa. Desde auxiliar administrativo, passando pela função de analista de produto, gerente de filial, gerente de negócios, superintendente comercial, diretora de vida, previdência, consórcios e capitalização e agora presidente de um conselho de administração, conselheira em várias empresas e CEO de uma seguradora. Ter pessoas ao seu lado que lhe valorizam de verdade ajuda nesta jornada? Bom, Dani, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui falando com vocês, muito obrigada a Sandra também, em especial a Regina, que me encontrou, né? Nem no Brasil mais eu estava, e ela me encontrou num domingo de manhã, me fez o convite, eu prontamente aceitei. Obviamente, fazer o equilíbrio pessoal e profissional é complicado, e ter sempre por perto pessoas em que você confie, que te apoia, é fundamental, né? Eu tenho a sorte de ter um marido genial, que há quase 28 anos está ao meu lado, me apoia incondicionalmente em todos os momentos, e hoje a gente forma uma família maravilhosa, com 2 filhos adultos, que estão em outro continente, né? Outro apoio muito importante são meus irmãos e meus pais, que são pessoas extraordinárias, desculpa, eu como toda mulher sou muito chorosa, né? E que estão sempre presentes em cada momento da minha vida. Do lado profissional, também a gente precisa ter apoio, né? Eu, por sorte, eu tenho quase 30 anos numa organização, primeiro trabalhando na Caixa Seguradora, fruto da união do Banco Caixa com uma das maiores empresas da Europa de seguros, que é a CNP Assurance, e essas duas organizações têm valores muito fortes com a equidade de gênero e as oportunidades abertas para todos, né? Isso é extremamente importante numa empresa que quer crescer, né? Você valorizar os diferentes é extremamente importante para você poder ter a pluralidade e a riqueza para o crescimento, né? Com sustentação. Esse apoio é extremamente importante para a gente poder crescer sem culpa, né? Porque, obviamente, nós, mulheres, muitas vezes a gente tem que abrir mão de uma ou outra coisa, e não só as mulheres, qualquer profissional, às vezes vai ter que abrir mão de um evento na escola dos filhos, de uma situação em família para poder ir participar de um evento da empresa, ou
até de um projeto importante, a gente tem que ficar trabalhando horas e horas, e muitas vezes fica até tarde trabalhando. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Mas fazer isso sem culpa e com a certeza que você está fazendo bem para os outros, não só para você, né? Você acreditando numa causa, você acreditando nas pessoas e sabendo que o que você está fazendo é importante para mudar e transformar não só empresas, mas a vida das pessoas, né? Isso, para mim, é extremamente importante, me mobiliza, e contar com o apoio de pessoas nas organizações, de pessoas na família, amigos, é extremamente importante. Nós não fazemos nada sozinhos, nós não mudamos o mundo sozinhos, nós não construímos nada sozinhos. E também a gente saber que a gente tem um apoio da nossa equipe, né? A equipe, muitas vezes, nos ensina mais do que a gente ensina a eles, né? A equipe, com sua multiplicidade de ideias, de valores, nos faz crescer. Então, assim, nós precisamos sempre do outro para poder transformar empresas, a sociedade e as pessoas, né? E, para mim, isso é um dos valores fundamentais. Isso eu falo um pouquinho no meu capítulo do livro. É isso. Obrigada, viu? Que história muito bonita também. E o que é bacana das pessoas ouvirem essa história é que você começou com um cargo que muitas de nós começamos, né? Que muitas pessoas que lerão o livro, que estão vendo esta live, começaram também. Então, cargos iniciais são oportunidades para que as pessoas mostrem o seu melhor e tenham uma oportunidade de crescer também. Então, isso acaba sendo um elemento de incentivo para muita gente que está ouvindo, né, o que você tem nos falado. E emoção realmente é inerente, né? E isso nos faz ser mais humanas, ter empatia, valorizar as pessoas que estão conosco na caminhada, família, nossos colaboradores, parceiros. Como você disse, a gente não faz nada sozinha. Obrigada. Agora eu vou chamar a Simone Cristina Fávaro. A Simone é CEO da Faxi Corretora, atua no mercado de seguros há mais de 24 anos, administrando a Faxi em Jundiaí, com grande expertise vindo da seguradora Sul América, na qual ela foi colaboradora há alguns anos. É vice-presidente do Sincor de São Paulo, formada em contabilidade, também é proprietária da AR Faxi Certificação Digital, que é a primeira autoridade de registro em Jundiaí. Simone, você passou por muitas barreiras para construir as suas empresas. Tomou a decisão de sair da Sul América, começou uma carreira solo como corretora pessoa física, corajosa, na casa dos seus pais e teve a ajuda da sua mãe para atender o telefone e parece que ela continua contigo até hoje. Depois tornou-se pessoa jurídica e passou por alguns desafios de ter que financiar computadores, impressoras, além de algumas intempéries também, como uma enchente, furto no seu escritório, e aí você perdeu tudo e teve que recomeçar. Como você conseguiu se recuperar disso tudo? Conta para nós e também o que significa Faxi. O seu microfone. Opa. Oi, Pronto. Dani, é um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo esse livro com essas coautoras maravilhosas, essas histórias que realmente a gente fica até arrepiada de ouvir cada uma, né? É uma mais linda que a outra e a gente se identifica demais. Então, quero agradecer a Regina quando me fez o convite. Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva, e principalmente quando a gente começa a escrever a história da gente, né? É difícil pegar um papel e começar a escrever um pouquinho da nossa história. Eu realmente venho de uma família aqui do interior de Jundiaí. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa, e eu tinha um grande sonho de trabalhar sendo registrada, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem. A Sul América foi o meu primeiro emprego e no qual eu tenho uma grande gratidão. Eu tenho uma grande admiração pela seguradora, porque foi uma escola para mim e foi onde realmente eu criei assim coragem de desbravar o mundo aí entre as mulheres. Porque o nosso mundo de seguros é um mundo muito machista, né? E naquela época, né, há 31 anos atrás, porque eu fiquei funcionária como 7 anos,
por 7 anos na Sul-América, era muito voltado para homens, eram poucas mulheres que participavam. Então, eu comecei como auxiliar de escritório, passei como inspetora de produção, e aí tomei coragem que eu queria desbravar mais. Eu tinha uma grande admiração por uma corretora muito grande de Jundiaí, e eu dizia, um dia eu vou chegar lá, né? E gradativamente, devagarzinho, eu fui construindo a Faxi, né? Primeiramente, realmente, como pessoa física, e depois eu passei. O que quer dizer Faxi? Né? Como você me perguntou, Dani, é o meu nome, são as iniciais. É Simone Cristina Fávaro. Então, as iniciais ficaram Faxi Corretora de Seguros. Passei por grandes desafios, como você mesmo falou. Eu trabalhei um período na Sul-América, fui para a casa dos meus pais, porque eu não tinha condição nenhuma de alugar um imóvel. Trabalhei um período na casa deles, e depois, aos pouquinhos, eu fui alugando uma sala pequena, depois partimos para uma casa, né? E aí, dentre esses cenários, aconteceram algumas coisas, enchentes, roubos, né? E foram os desafios. E eu acho que como a Eva falou, os desafios é um aprendizado para a gente e fortalece, né, a vida tanto profissional quanto pessoal, né? E aí a gente foi construindo. Hoje eu tenho uma corretora bem respeitada, conceituada na cidade de Jundiaí. Tenho muito orgulho de ser corretora de seguros, né? Admiro minha profissão demais, valorizo realmente o empreendedorismo. Adoro trabalhar com mulheres, 90% do meu quadro de funcionárias é mulheres. Eu gosto muito de algumas frases que elas falam, que eu sou grande inspiradora. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer realmente é incentivar meus funcionários a nunca deixar de sonhar, porque a gente sempre alcança os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, dizer para você que foi fácil, Dani, não foi. Foram muitos obstáculos, foram muitas alegrias, muitos choros também, muitos desafios, né? Mas eu só tenho realmente que agradecer a minha família, a Deus, né? Por tudo que eu conquistei até hoje, né? Que não foi fácil, mas é muito gratificante. Tudo que hoje eu tenho, o que eu aprendi, né? E o que eu consegui passar para as pessoas, de ser realmente vencedoras, de lutar em prol dos teus sonhos e nunca desistir do que você tem desejo para realizar. Então, essa é a minha mensagem, né? Eu adoro o que eu faço. A minha mãe, né, com 75 anos, trabalha comigo até hoje, meio período. Ela foi quebrar um galho na corretora e esse galho virou uma árvore. E ela está comigo até hoje. Lógico que gradativamente ela foi mudando de atividade, se atualizando com a tecnologia, mas é um grande prazer estar com ela no meu convívio, né, diário, e poder realmente aí aproveitar ela ao máximo. Estamos agora construindo uma corretora nova, graças a Deus, e 2021 estaremos mudando para o nosso prédio novo. Então, assim, quem tiver mais curiosidade vai ter que ler o livro dessas 30 coautoras maravilhosas, com suas histórias belíssimas, e com certeza cada uma tem um pontinho que você pode observar de igualdade entre uma e outra. É a luta, é a perseverança, é a gratidão, né? E o aprendizado por tudo que a gente leva aí na nossa carreira profissional. Dani, muito obrigada pela oportunidade. Foi um grande prazer estar com todas vocês, ouvindo a história de vocês e compartilhando desse momento tão especial. Eu que agradeço a tua presença, Simone. De fato, é o que você falou, né? As histórias, elas têm conexão, né? As histórias de todos nós, né, brasileiros, lutadores, né, pessoas que têm aí motivo de orgulho, né, para contar que passou por dificuldade e continua passando, né? A vida está aí para a gente viver, mas isso nos faz acreditar que nós somos capazes, né? Então, é muito bom conhecer essa história. Parabéns pela sua mãe trabalhar contigo, que coisa linda. Agora eu vou chamar a coautora Isabel Barbosa. A Isabel é diretora executiva da BetB, que é uma agência de branding e live marketing com expertise em insurance branding. É formada em design pela PUC-Rio e em SAD Paris. É pós-graduada em marketing pela FGV e em seguros e resseguros pela ENS, tendo conquistado mais de 20 prêmios em sua carreira.
Foi eleita em 2018 como a melhor profissional de atendimento no AMPRO, Globes Awards. Em 2020, assumiu a liderança estadual da AMPRO, que é a Associação de Marketing Promocional para o Rio de Janeiro. Isabel, você é especialista em gestão de marcas, já desenvolveu projetos para grandes seguradoras e instituições representativas do mercado de seguros. Tem uma excelente formação em design, mas também foi buscar formação em negócios e em seguros. Este acervo de habilidades lhe proporcionou mais resultados e de que forma? Dani, boa noite. Sandra, boa noite. Obrigada pelo esse convite, por mais esse espaço de fala. Acho que o nosso livro é representação de quanto a gente replicar e contar a nossa história para ela ser inspiradora para outras mulheres, para outras pessoas, é fundamental, principalmente em um cenário complexo como esse que a gente está vivendo hoje. Ver a emoção das mulheres que estão partilhando essa live aqui comigo, a gente fica com nó na garganta muitas vezes, porque todas são histórias de resiliência, de aprendizado. Então, além de te agradecer, eu queria reiterar o quanto para mim é uma honra só de estar dividindo as páginas com mulheres, com histórias como a de vocês. Bem, o nosso livro também é uma representação de como o futuro ele é principalmente feminino, né? Não temos dúvidas de como esses nossos skills serão preponderantes para a liderança do futuro. E além dele ser feminino, eu acredito que ele será multidisciplinar e polivalente. Então, quando eu fui tomando todas essas decisões da minha carreira, e eu acho que esse breve currículo que você leu, às vezes, quando eu leio esse, eu leio o meu currículo e falo, meu Deus, essa sou eu mesmo. Então, é engraçado quando a gente olha para trás nesse exercício que a gente fez do livro, a gente mesmo se estranha, nossa, quanta coisa a gente já não conseguiu com o nosso esforço, com a nossa dedicação. E eu comecei essa minha construção, como você falou, como designer. O design ele é uma profissão muito incompreendida, principalmente aqui no Brasil. E quando eu tive a oportunidade de estudar lá fora, eu vi que em mercados mais maduros, ele é lido por uma ótica muito diferente, que na verdade é a ótica de resolução de problemas, de desenvolvimento de soluções. Então, eu trouxe para mim esse DNA do design, e não o design como a gente costumeiramente vê ele, como uma solução estética ao final do processo, e sim como que a gente coloca a metodologia do design no início do processo para desenvolver essas estratégias. Logo, eu entendi que era muito importante esse conhecimento de business intelligence, de marketing, para estruturar esses projetos, e aí foi o segundo passo. Então, acho que é muito importante ter essa visão de como você pode melhorar sempre. E em terceiro, que foi a minha última especialização, foi quando eu estava imersa no mercado de seguros. Não é à toa que eu estou participando desse livro com especialistas do mercado. E eu vi o quão interessante seria, além da minha experiência, eu ter também uma especialização técnica de forma que eu tivesse uma comunicação mais direta com o meu cliente, no entendimento do problema que ele tem, para apresentar até um planejamento de comunicação mais assertivo, não só para ele, mas como para todos os stakeholders. E eu acho que tudo que você descreveu mostra o que foi bastante assertivo. A gente já conseguiu desenvolver projetos para inúmeras seguradoras, inúmeras instituições representativas que me orgulham muito. Então, se eu fosse dar uma dica para uma mulher que está iniciando a carreira, seria justamente buscar novas habilidades, novos skills e não só se fechar na sua área inicial de especialização. E acho que da carreira de todas as mulheres que contaram aqui um pouquinho da sua história hoje, que estarão presentes no nosso livro, para mim fica essa mensagem de como sempre buscar ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor amanhã do que você é hoje, realmente é a chave para o futuro. Obrigada, Dani. Obrigada a você, Isabel. Muito bacana, você tem uma especialização e buscar entender do mercado, do negócio, isso faz com que o seu trabalho fique muito mais rico. E é isso, né? A gente aprende a vida toda, né? Sempre é bom aprender. E agora, a última coautora que vai falar para nós uma coisa que eu considero muito importante, por isso que todas são importantes, mas eu a deixei para o final, porque eu achei lindo o capítulo dela também.
O nome dela é Stephanie Zalcman, é formada em Direito pela FMU, com extensão em Contabilidade e Finanças pela FGV-PEC, São Paulo, e Business Management Program Certificated pelo INSEAD, na França. Iniciou sua carreira na área jurídica no escritório Leite, Tosto e Barros Advogados. No mercado de seguros, ela atuou em grandes companhias, como a Fator Seguradora, a Argo Seguros, a Fairfax Brasil, Howden Brasil e JLT Brasil Corretora de Seguros. Atualmente, é diretora técnica da Wiz Corporate. Stephanie, aos 28 anos, você se tornou diretora de uma corretora multinacional. Sempre se dedicou à carreira e procurou trabalhar em empresas nas quais você acreditava e que pudessem lhe dar a oportunidade de exercer o seu trabalho com amor e estar feliz. Seu capítulo no livro tem o título Trabalhar com Amor para Evoluir Sempre. E isso nos conta muito sobre esse propósito e sobre o encorajamento dado pelas boas pessoas que te cercam. Para encerrarmos com chave de ouro, fale-nos mais sobre o amor ao trabalho. Oi, Dani. Bom, não quero ser repetitiva, mas quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, dizer que é uma honra estar com mulheres tão incríveis, tão inspiradoras e que estão realmente me ajudando tanto a evoluir como pessoa e como profissional. Bom, respondendo sua pergunta, acho que, na verdade, a sua pergunta tem muito da minha resposta. Eu sou uma pessoa muito intensa, eu me dedico muito, né, tanto ao trabalho, em especial ao trabalho, mas a minha vida pessoal, eu tenho, e isso eu conto bastante no meu capítulo, mas eu sempre tive uma necessidade de ser melhor, de fazer melhor, e o trabalho, para mim, realmente é algo que eu me coloco e me jogo profundamente. Tem até uma frase, né, famosa do filósofo Confúcio, que ela traduz bastante, assim, do meu propósito, né, que é escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Eu acho que eu sempre busquei na minha carreira estar feliz, estar dentro de uma companhia que me desse a satisfação profissional que eu sempre procurei, e até porque você está diretora, e essa é a minha concepção, né? Eu estou diretora hoje da Wiz, mas porque eu realmente amo a companhia e amo o que eu faço. Então, eu sempre enxerguei o meu trabalho como um componente do meu plano de vida. Então, eu valorizo demais as habilidades, né, que a gente conquista tanto na vida profissional e pessoal. Então, eu sempre levo muito do que eu tenho dentro da minha vida pessoal para o meu lado profissional. E eu acredito demais que, assim, a inteligência emocional que a gente conquista, né, para até motivar, influenciar as pessoas, né, o time e aqueles que trabalham com você, elas vêm muito do seu estado de espírito, né? Então, você estando feliz naquele lugar, amando o que você faz e como você faz, isso realmente te leva ali a ser muito mais, né? Então, na minha concepção, só amar também o que você faz não adianta para isso te levar aos resultados que você busca, né, profissionalmente. Eu acho que é preciso você amar muito as pessoas, amar a sua família, todo mundo que faz parte daquele seu dia a dia, e aí sim o seu negócio, o seu trabalho, eles prosperam. Então, quando a gente deixa de olhar o trabalho e as pessoas que trabalham com você como um cifrão, como dinheiro, como resultado para a sua vida pessoal, eu acho que você acaba olhando muito mais para dentro daquilo que você está, como você está, e aí isso te traz, assim, uma força, uma resiliência e algo para a sua vida, um resultado para a sua vida muito melhor. Então, acho que essa sou eu, alguém que ama, que se dedica, que faz muito pelo seu dia a dia pessoal e profissional. E espero que vocês assistam, né, que vocês vejam, que comprem o livro, desculpa, que vocês comprem nosso livro, estejam aí no nosso lançamento na quarta-feira, porque foi muito especial passar por esse momento, contar a nossa vida, né, uma experiência muito rica, e eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Stephanie. Nós também estamos todas muito felizes de nos conhecermos, de estarmos juntas nesse momento, né, e em outros, né, agora a gente
se conhece, pode se ver em outras oportunidades também, né? Teremos a vida toda pela frente. E de fato, eu acho que esta fala encerra todos esses valores, né? Nós temos responsabilidade com relação ao outro, né? O nosso desenvolvimento é importante, mas é bonito quando a gente se doa pelo outro, porque nós crescemos, nós nos desenvolvemos com isso também. E nos cargos de liderança, né? Cargos que nos exigem mais responsabilidade, isso ainda é mais importante, porque são conduções de vidas, né? Pessoas que nos veem como exemplos. Então, a responsabilidade é bem maior e é uma dádiva, né? Poder usufruir da oportunidade de estar na vida de outras pessoas e poder influenciá-las de uma forma positiva. Então, parabéns a todas. E agora eu gostaria de chamar a nossa coordenadora, Regina Lacerda, para nos dar uma mensagem final. O microfone. Dani, que emoção ouvir essas coautoras, e você imagina que eu convivi com elas 1 ano, com você também, e essa convivência permitiu o conhecimento um pouquinho maior de cada uma delas. O leitor e a leitora vai poder encontrar nesse livro histórias únicas, histórias muito individuais, porém todas com um contexto muito homogêneo, de garra, de superação, de firmeza, de resiliência. Esse livro, ele está fantástico. Nós somos 30 e eu criei uma hashtag entre nós para esse espírito mesmo, de que as 30 histórias se complementam e dão ao leitor a possibilidade de construir uma visão de mercado, de possibilidades, de ascensão, de vida, dentro de todos os temas que cada uma aborda muito propriamente. Então, eu quero parabenizar todas as coautoras que superaram os desafios, se mostraram sem excesso de ambição, extremamente organizadas, com idealismo, com fé, se superando e também se superando em contar as histórias, em compartilhar com os leitores essas histórias. Saibam que isso não foi tarefa fácil. Muitas queriam desistir no meio do caminho. Eu não vou contar essa história. Por uma série de razões, em alguns momentos a gente se vê com alguma limitação de contar. Mas que bom que o leitor vai encontrar 30 histórias fascinantes. E eu quero convidar a todos para o lançamento online feito pela editora Líder, pelo YouTube, no dia 25 de novembro, às 19 horas. Nós estaremos cumprindo todos os protocolos e com muita segurança, juntas, mas separadas, num espaço muito grande, que vai caber 100 pessoas, mas estaremos apenas as 23 coautoras, infelizmente 7 não poderão estar conosco, porém, com todos os protocolos de segurança, nós estaremos ali na Casa Itaim, em São Paulo. Você não está convidado presencialmente, o protocolo não permite, mas virtualmente nós queremos a companhia de vocês no YouTube, para que a gente possa celebrar esse livro inédito, pioneiro, esse primeiro livro dessas 30 executivas de sucesso, que vão inspirar a história de cada um de vocês dentro do mercado de seguros e fora dele também. Então, muito obrigada às coautoras que confiaram em mim, que atenderam ao meu convite. Obrigada, Andréia, por ter me privilegiado a honra de conduzir aí o convite a cada uma dessas coautoras e coordenar essa obra. E Dani e Sandra, nós estamos muito gratas a vocês por essa oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Regina e todas as coautoras, a Andréia Roma, que é a CEO da editora Líder, idealizadora deste projeto, da série Mulheres, na qual nosso livro faz parte, né? Um livro que traz as mulheres do mercado de seguros brasileiro, e estamos honradas com a oportunidade. Sem dúvida, é uma história linda para contar, participamos de um livro. E agora eu passo a palavra à professora Sandra Petroncari, da nossa escola MetaZiter, para fazer o encerramento. Oi, Dani. Antes de encerrar,
nós lembramos algo aqui muito importante e eu gostaria de chamar a autora Graziella para falar novamente. Ela vai dar uma palhinha para a gente, por favor. Obrigada, Sandra. Obrigada por você ter me dado essa chance aqui de fazer esse comentário. Acho que é super oportuno a gente, além dessa obra-prima que escrevemos juntos, a editora Líder vai doar durante todo o período da pré-venda, ou seja, até o dia 26, para todos os livros que forem comprados de forma online, 5% da renda dos livros será revertida para a organização que hoje eu tenho o privilégio de estar à frente, que é a Junior Achievement Rio de Janeiro, e todo esse recurso será aplicado em educação empreendedora. Então, eu acho que isso dá maior brilho ainda, né, para o nosso projeto, porque a gente ainda vai conseguir, como sociedade, ajudar a educação. Então, assim, agradeço imensamente, queria deixar meu super obrigado para a André e para a editora, por como nós acreditar também no poder transformador da educação. Muito obrigada. Obrigada, Graziella. Bom, vamos encerrar, né? Aquelas coisas assim que a gente não fala, ai, que pena, vamos encerrar, né? Nossa, eu agradeço muito a todas, agradeço imensamente a Regina, a Dani, que é nossa parceira, né? Trabalha conosco, a diretora da escola, mas hoje não posso deixar de fazer uma palhinha, né? Muito interessante a gente passar pelo plano Collor, abrir, né? Com assim, porque foi um momento triste na história econômica do Brasil e eu sou economista de formação, né? E lecionei também sempre na área de economia e finanças, né? E depois, como eu sempre também fui do mercado financeiro, né? A questão que foi abordada aqui da masculinização, eu fui da tesouraria, gente, é inevitável, né? Parece que está atrelado ao fato de você subir. Então, você subiu, aí você fala palavrão, você se torna machista praticamente dentro dos bancos, né? E da própria educação financeira que nós temos no momento. Acho que a fala da educação financeira, né? Todas são muito importantes, mas a da educação financeira, hoje a gente abre um gap ainda maior para a concentração de renda. As escolas particulares com educação financeira nos seus currículos desde o primeiro ano, que é o antigo pré, né? O segundo ano é o primeiro ano hoje em dia é o antigo pré da nossa geração, e isso abre mais ainda a questão da concentração de renda no Brasil, né? Porque, em geral, na escola particular, nós já temos um diferencial do quem pode pagar, né? E depois fechando com a fala de o amor tudo pode, né? O amor tudo aguenta e tudo conquista. E vendo quem está no chat, está vendo a emoção da mãe da Stephanie, eu me emocionei aqui já, diga-se de passagem. Então, hoje, assim como na segunda-feira, né? Mas hoje eu estou sempre interagindo no site para ir posicionando quem está assistindo. A gente já está com mais de 200 reproduções simultâneas da live, o que para uma área nicho como a nossa, área de seguros, é um sucesso muito grande. E a gente fica muito feliz, né, de ver o interesse das pessoas e, de fato, um aprendizado que vem junto com essas histórias para quem realmente quiser ali se aprofundar. Eu falo isso, né? Foi um evento extremamente fidedigno. Eu não tive acesso ao livro, porque não sou coautora, né? Nós tivemos, na verdade, a honra e o privilégio de estar com vocês hoje e na segunda-feira e transmitir a live. Isso brinda nossas carreiras também em finanças e seguros. Vou ter que dar um insight aqui da nossa área, que o professor Sidney Dias, né, que é o nosso CEO na Conhecer Seguros, e ele vem com uma carreira do Banco Central do Brasil e da Aliança do Brasil. Ele vai entrar em contato com a Regina para fazer um convite que será estendido a vocês.
e o tempo inteiro hoje a gente aqui com verdadeiras aulas, né? E, pessoal, à medida que a educação de base, né, perde tanto no Brasil, ela tem feito muita falta na graduação, na pós-graduação, ou seja, mesmo para quem segue em frente, a gente vê a falta, né, a piora, infelizmente, na educação de base brasileira, da qual, né, eu sou árdua defensora no sentido do resgate dessa educação, né? Antes a gente estudava em escola pública e no segundo ano de faculdade a gente estava ali como treineiro prestando vestibular em grandes universidades, né? E hoje essa distância aumenta, e teve uma fala que falou, e aí a gente, teve uma fala que falou, engraçado, né? Teve uma fala que colocou isso, e a gente vai preenchendo a lacuna com assistencialismo, né? Não que a gente seja contra, o que nós somos contra é o assistencialismo que prejudica justamente o avanço da educação de base, né? E para mim esse livro ele vem para a área da educação, de verdade, né? Um livro que eu quero recomendar, são palestras que eu quero reproduzir dentro das escolas. Eu tenho muito orgulho de ser professora, era meu plano B, virou meu plano A, né? Eu fui de banco por quase 19 anos, eu saí no projeto da minha filha e eu dava aula muito de vez em quando, porque a gente, quando a gente pisa numa faculdade, né, de verdade, eu sei que não se usa o verbo dessa forma, mas a gente vai inspirar mesmo, né? Então, quando a gente pisa numa sala de aula, eu senti muito isso e vivi isso e considero um privilégio. Os jovens se miram na gente, né? E eles miram a gente também, né? Eu acho que é um perfil praticamente de todo grande instrutor, né? A nossa vida pessoal, ela entra ali com a gente, mas a gente não passa a aula falando de vida pessoal. E eles se miram muito em nós, e nesses momentos nós temos sim a capacidade de inspirar, né? E de motivar, embora, claro, muito se diga, não se conjuga o verbo, né? Para você inspirar ou motivar um terceiro. Mas foi isso que foi feito aqui nessa live, hoje, dia 23, e no dia 16. Em nome da Conhecer Seguros e da Metas, né, Seguros e Finanças, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Eu sei que abriu uma agenda, gente, dia 23 de novembro, dia 16 de novembro, na pandemia, a Regina é heroína, né, junto com a Daniela, para conseguir trazer todas vocês aqui. Dani, super obrigada. Vou pedir para você encerrar e tenho certeza que isso que foi feito aqui não termina agora e não pode, né? Nós estaremos divulgando dia 25, muito aguardado. Eu não vejo a hora de ler esse livro, falando pessoalmente e sinceramente, né? E daí para frente vamos continuar para proliferar de verdade, né, essa experiência pelo Brasil, porque, pessoal, nós sabemos, né, que tem muito 100 contos relevantes, 100, e isso vão virando clichês, né? Mas o que nós vivemos aqui, dia 16 e dia 23, eu vou repetir a frase da Regina, né? Para o setor, para o segmento, tem um momento antes e depois do livro Mulheres no Seguro. A Daniela me conhece, sabe que eu não rasgo seda, gente. Eu fui da tesouraria, né? Muitos anos. Eu vivi essa masculinização. Então, de verdade, eu estou usando a frase da Regina porque eu acredito nela. Tem um momento antes e um momento após, né? Essas 30 histórias narradas no livro Mulheres no Seguro. E nós, pelas duas escolas, estaremos totalmente, né? Seremos batedores desse livro para abrir caminho. Muito obrigada, Regina, a todos vocês. Dani, é com você para você fechar, por favor. Obrigada, professora Sandra. De fato, né, ensinar, e a gente faz isso não só nas escolas, como também no nosso trabalho, né, na nossa família, nós somos exemplos, então isso de fato é uma dádiva, né, poder servir de inspiração para alguém, isso é uma tremenda honra.
E é possível, sim, ensinar com acolhimento, as pessoas têm que ser respeitadas, né? Todos têm o seu valor, e esse livro, ele leva essa grandiosidade para as pessoas, né? Delas também olharem para si, verem o valor que tem, porque muitas histórias são parecidas, né? Nós somos pessoas comuns, com histórias iguais a tantas outras. E eu encerro com uma frase que eu acho muito bonita, é uma frase de Bertrand Russell. Ele fala: uma vida virtuosa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento.